Ok, estamos de volta ao vivo aqui com Frente a Frente, hoje mastigando os números das pesquisas que estão saindo nessa disputa ao governo da Paraíba, ao Senado Federal, e também tem pesquisa para presidente da República, que a gente vai trazer também da IPEC, do antigo Ibope, né? Vamos ver os números de como é que saíram para o Senado Federal, na corrida ao Senado Federal da pesquisa de hoje. Tá aí, ó, Ibope, IPEC para o Senado. Ricardo Coutinho aparece com 30% da intenção de votos, seguido aí do deputado Efraim Filho com 20% de votos. Eu vou me aproximar aqui para poder ver, porque também eu não sou nenhum, não tá ali no telão, né? Poliana Dutra com 8% dos votos, tá matéria aí no portal paraíba.com. Bruno Roberto do PL, Bolsonaro 5%, Manuel Messias do PSOL 2%, Sérgio Queiroz também 2%, os outros candidatos com 1%. Comentários em relação a isso. Primeiro, eu vou dizer, eu vou começar minha surpresa por baixo. Pastor Sérgio com 2% aparece aí, ele que faz uma campanha ali do voto de graça, né? Do voto de graça, tal. Parece que o voto de graça não tá. O nome já tá dizendo voto de graça, né? Não difícil isso pegar. É. Sobretudo numa campanha proporcional. Você acha que assusta mais do que atrai? Isso assusta mais que atrai. É sério. Quem é que hoje tem condições, se você analisar a situação que vive o país, de estar adesivando o carro, às vezes pagando para colocar um adesivo? Tem tudo isso, né? Tendo que fazer doação para a campanha. Porque a campanha dele é voto de graça, o eleitor ajudar. Nada contra essa filosofia dele. Mas estou falando da realidade. Mas só para dificultar a vida dele, ele não tem guia eleitoral. Isso, não tem guia eleitoral. Mas deixa eu fazer uma parte aqui. Eu só vim entender depois de umas 2 semanas da campanha na rua. É para dar duplo sentido, da graça do Senhor. Sim, claro. Eu só vim entender porque o Bruno está dizendo voto de graça. Mas ele quis na verdade, dizer... o marqueteiro, parabéns, foi Jurandir. Parabéns, excelente sacada. O voto é de graça, divina, projetando e supondo que todos os outros candidatos ao Senado compram voto, e o dele é o único de graça, é um voto espontâneo, é um voto. E segundo, o voto da graça. Da graça, né, divina, da relação que dele ele com fala, a igreja, que candidatura. Agora, não tem guia eleitoral, não tem fundo partidário, não é isso? Então tem ele diz que a candidatura dele é divina. Ele deu entrega. Tem toda a dificuldade nesse sentido. Bom, vamos lá. Ricardo Coutinho aparecendo aí com 30% da intenção de voto, seguido de Efraim Filho, que se auto-intitula o Foguete, com 20%. Na sequência, Poliana. Vocês se surpreenderam com Poliana já aparecendo em terceiro, ou é isso mesmo? Porque a observação que eu tenho a fazer é a Poliana. Eu acho que a escolha da candidata, primeiro vamos trazer um contexto. A indefinição de quem seria o candidato ao Senado de João atrapalhou literalmente. Demorou demais? Literalmente, demorou demais. O governo perdeu o time na escolha do candidato ao Senado. Ficou naquela indefinição. É Aguinaldo, não é, vai, não vai, é Efraim, não é. Nessa altura aí, você deu tempo para que outros candidatos se projetassem. E nisso aí o governo acabou perdendo o tempo. Quando Poliana entrou com algo contra ela muito, mas muito grave, que é a questão do fator tempo. A Paraíba, embora alguém fale que é pequena, mas para você fazer campanha, é um estado muito grande, para você fazer campanha. E ela é uma candidata que tem uma estrutura de deputada estadual, foi prefeita de importante cidade no interior da Paraíba, que é a cidade de Pombal, só que para o macro na Paraíba ainda é um nome desconhecido. E para você fazer em 45 dias de campanha um nome para senadora é muito difícil. Eu acho que Ricardo Coutinho, que milita ali naquela base de Lula, da esquerda, do PT, impede uma movimentação maior de Poliana. Num cenário sem Ricardo, ela teria ali céu como limite, né? Ela teria ali como colar mais em João Azevedo e ir atrás dos 30% de João. Atrás dos 30% de João. Mas a presença de Ricardo... Mas os 30% de João divide com Efraim. Isso ficou claro, que a divisão na base do governador para o Senado... É com os prefeitos. Atrapalhou. Porque se somasse uma parte de Efraim com Poliana ou outro candidato estaria já disputando bem mais próximo de Ricardo Coutinho. Mas olha, o que eu tô querendo dizer é que Ricardo, na campanha, e nessa discussão... No campo de esquerda. Você diz que ele disputa o mesmo campo de Poliana. Impede que ela tenha ali uma liberdade maior de avanço. E nesse sentido, acho que Ricardo, querendo ou não, indiretamente, beneficia Efraim.
Mas porque não deixa que a candidata do governo avance ali sobre a segunda colocação dele. Deixa ela ali. Mas me surpreendeu, ela já apareceu em terceiro. Na frente de Bruno, na né? frente de todos os candidatos que estavam postos e já demonstrando que como candidato ao governo, historicamente você vai encontrar talvez Lucélio em 2014, assim, os senadores do candidato ao governo, eles têm ali uma previsão de serem eleitos. Mas toda essa discussão aqui em relação à questão de Ricardo, nós temos que levar em consideração a situação. É preciso combinar com a justiça e ter o aval da justiça. A preço de hoje, Ricardo não tem registro e é candidato inelegível. Está a ficha suja, está tentando na justiça para poder reverter a situação. Mas você também não pode dizer que ele não tem um registro. Não, hoje porque ele não foi. Não, ninguém tem. Eu acho que ninguém tem. Hoje há um pedido do Ministério Público. Não, mas quem é que tem registro? É o único dos candidatos que tem um pedido. Não, mas eu quero fazer uma pergunta a você. Quem é que tem registro? Eu não sei se os demais já foram deferidos. Não, nenhum. Mas alguém tem problema na justiça? Tem alguém que tem? Você sabe me dizer algum? Algum que houve uma impugnação do Ministério Público? Não tem. Você tem de Ricardo Coutinho, que tem uma condenação no Tribunal Superior Eleitoral e está inelegível. O que você está querendo dizer reverter é que a situação. Dos 8 candidatos ao Senado, Ricardo é o único que teve um registro questionado. Isso. É isso. Isso. Ainda não foi julgado. Ainda precisa a justiça apreciar a situação dele. E aí se levanta a tese, verdade, ele tem até o dia 12. Isso é um fato que tem que ser enfrentado, que a candidatura de Ricardo depende do aval da justiça. Isso. É uma candidatura que ele não foi negada ainda, mas poderá ser negada, né? Como poderá ser concedida a uma impugnação do Ministério Público. Mas Ricardo depende desse aval do judiciário. Até aí eu acho que ele trava um cenário mais líquido. E vale levar em consideração, se Ricardo Coutinho tiver o registro deferido, é um fortíssimo candidato para o Senado aqui na Paraíba. É preciso levar em consideração. Eu preciso fazer esse registro da questão dele estar hoje inelegível, mas por uma questão de justiça e reconhecimento, pelo trabalho dele, pela posição nas pesquisas do Estado da Paraíba para o Senado, se por um acaso conseguir registrar, é um forte candidato na disputa ao Senado na Paraíba. Já que você está falando em registro, só para registrar literalmente aqui, a informação que chega é que a Poliana Dutra já tem... Já foi deferido. O registro deferido como candidato ao Senado. Até porque não há... A Justiça Eleitoral, para o nosso telespectador, a Justiça Eleitoral tem até o dia 12 de setembro para julgar todos os pedidos. Se não há questionamentos, todos os outros serão deferidos naturalmente. Né? Os que não têm questionamento. A justiça não pode, de ofício, impedir ninguém. Por isso que abre o edital para quem quiser. E o cidadão comum que está em casa pode questionar também. Político, Mas isso aí é inquestionável. Ricardo Coutinho, ele precisa do aval da justiça. Tanto é que está buscando. Né? Tá buscando o STF. E o que eu tô querendo dizer é que para Efraim Filho, o que eu tô querendo dizer para vocês é que para Efraim Filho, que não é o candidato do governo e tá ali num heroísmo que merece aplauso, porque ele está conseguindo. A gente fazia previsões de que quando Efraim Filho deixasse a base do governo, ele ia murchar. E ele não murchou. Consegue se manter. Ele consegue ali manter, inclusive, a quantidade dos prefeitos e tal. Ele está conseguindo ali se manter. A minha impressão é que essa indefinição sobre o registro de Ricardo contribui para Efraim, que é o segundo colocado com o Ricardo, ou é primeiro sem Ricardo. E não deixa que Poliana cheire o cangote de Efraim Filho. E essa briga para quem é o candidato do bolsonarismo, pela pesquisa IPEC, está claro. Quem levou aí foi Efraim. Bruno Roberto não está conseguindo. Agora, na minha leitura, não sei se vocês concordam. Eu não acho que o tamanho de Efraim não é por causa de Bolsonaro. Eu acho que é pelo trabalho de base que ele fez. Mas o eleitor de Bolsonaro está onde? O eleitor que está votando em Nilvan, que está votando em Bolsonaro, ele está indo para onde? O eleitor de Bolsonaro está dividido em três fatias. Exatamente. Se você somar os 2% do Pastor com os 5% de Bruno, o Bolsonaro tem muito mais. Um pedaço de Efraim, dá ali 17. Você vai chegar ali os seus... Mas vocês acabam concordando comigo. Não, mas você está dizendo que os 20% de Efraim não, é de 100% Bolsonaro. Não, mas o que... É óbvio que ele tem um voto, porque ele é da base, né? Ele é da base, ele tem uma postura de conservador, não se esconde ser de direita e é da base. Ele, claro que tem, mas o que eu tô querendo dizer é que o tamanho de Efraim, tanto que ele não cola muito, né? Ele não se carimba muito como Bolsonaro. Ele não faz esse esforço, ele deixa ali que quem briga por Bolsonaro, inclusive briga literalmente, se deixar os dois juntos, pode até sair tapa,
Pastor Sérgio e Bruno. Esses É impressionante como os demais candidatos ao Senado, eles não decolam segundo as pesquisas. Você tem aí, na frente ali, você tem uma disputa clara entre Efraim e Ricardo Coutinho. Você não consegue ver os demais candidatos decolando. Bruno, há quanto tempo? Mas eu acho... É o candidato de Bolsonaro, vai pra lá, vai pra cá, e não decola. Eu acho que Efraim, inclusive, sente dificuldade de dizer que não vota em Bolsonaro. Mesmo o partido dele, tendo uma candidatura própria, que é a Soraya, né? Ele hoje falou na entrevista na Arapuã que está com o Bolsonaro. Porque ele diz, porque eu acho que, de certa forma, ele tem um apoio tácito do governo Bolsonaro. Como é que Efraim conseguiu tanto prefeito? Emendas. Naturalmente, ele tem um apoio tácito do governo Bolsonaro. Verdade. Por isso que ele não tem coragem de... ele poderia ter dito, não, vou votar com a candidata do meu partido, que é de direita, que é Soraya e tal, mas ele disse, estou com Bolsonaro, porque ele sabe que isso vai repercutir lá em Brasília, a fala dele aqui. Então, apesar da pressão do PL, do partido de Bolsonaro, para que ele fique com o Bruno, eu acho que Bolsonaro dá um apoio discretácito a Efraim. Na verdade, dos 3 candidatos da base bolsonarista, Efraim Filho é o que tem ali mais trajetória, né? Claro, Bruno Roberto está sendo apresentado à população. Bruno chegou agora. O pastor Até Sérgio, ontem Bruno criticava o governo Bolsonaro e tinha identidades reais e claras com a esquerda. Até ontem. A história conta isso. E para o próprio eleitorado, independentemente de ser Bolsonaro ou não, Bruno Roberto, as pessoas perguntam, mas quem é? Por que ele quer ser senador? Eu não estou dizendo que é demérito, não, porque às vezes quando você é desconhecido, você tem até uma margem maior de trabalhar melhor, positivamente. Mas o fato é que ele não é o nome do tamanho de Efraim Filho, que já tem ali uma longa bagagem. 3 ou 4 mandatos como deputado federal, né? Já carrega 4 mandatos como deputado federal, então ele já carrega. Agora, a rigor, na minha visão, eu sempre achei que essa eleição para o Senado, a exceção de Ricardo Coutinho, que é o único nome como liderança que está ali acima do debate, era uma eleição de deputado federal. Era a 13ª vaga de deputado federal. É uma vaga para o Senado, mas não tinha nenhuma liderança política de grande expressão estadualizada nesse debate. Vou repetir, a exceção de Ricardo Coutinho. Você tira Ricardo Coutinho dessa disputa, é uma disputa que você olha e fala assim, tem 12 vagas de deputado federal e tem mais uma de deputado federal, que é a de senador, que é por isso que todo mundo cresceu os olhos para querer ser, porque de fato todo mundo teria chance de ser dentro desse debate aí. Agora, claro, com a presença de Ricardo, ele toma ali essa dianteira e se juridicamente ele avançar, eu acho que eleitoralmente tem dificuldades aí dos outros conseguirem combater esse eleitorado. Agora, também vejo que essa indefinição, assim como aconteceu em 2020 também, essa indefinição não é, pode ou não pode, vai ou não vai, atrapalhando. Isso atrapalha, né? Isso, as pessoas começam a dizer assim... Dúvidas, né? Dúvidas, a pessoa assim... É ruim para o candidato. É ruim para o candidato, não tem como o candidato conviver com isso, né? Dentro desse processo. Inclusive, já deixo o registro aqui, diante das informações de que ele não vem mais para os debates. Não vem para os debates. Na hora que as pessoas estão assistindo o debate, vendo todos os candidatos ao Senado e não vê Ricardo Coutinho, a pessoa faz a ilação, medo não foi porque ele não tem medo, né? A agenda tem que ver, tem que justificar se tiver uma grande agenda. Não veio porque não tem registro, não veio porque não é candidato, porque não abre pode imagem para abre imagem para esse debate, né? Assim, você foi bem feliz ao dizer que não é por questão de medo. Se tem uma coisa que não faz parte da característica não pegaria nele. De Ricardo é ter medo. Ele é um camarada, um sujeito destemido que vai para o debate. Cresceu nas lutas, né? Ricardo é do movimento sindical, da UFPB, dos movimentos de rua aqui da cidade de João Pessoa e teve toda essa trajetória com grandes confrontos. Você for analisar a história de Ricardo, quando estava no governo, confrontou os poderes, o TJ, a Assembleia Legislativa, ele não tem medo de briga, não ia ter medo agora de participar de um debate eleitoral. É preciso fazer esse registro. Agora, ele precisa avaliar até onde é positivo ir e até onde é positivo não participar do debate, principalmente nesse momento onde há questionamento sobre a questão da elegibilidade dele. Isso. Bom, vamos passar aqui os números só para fazer um registro. Toda a produção entrou em contato e tentou entrar em contato com Nilvan Ferreira, com Pedro Cunha Lima e com Veneziano Vital do Rego. Naturalmente, até o final do programa, a gente aí espera poder colocá-los também para falar, assim como falou o governador João Azevedo. Agora, hoje também saíram números da disputa pela presidência da República no mesmo instituto e aí, naturalmente, fazendo em nível nacional. Vamos ver os números que saíram aí para presidente da República na tela aí do frente a frente. Os números
pesquisa IPEC-IBOP na disputa presidencial. Olha só, o ex-presidente Lula aparece aí, segue, né? Porque ele repete o mesmo número da primeira pesquisa IPEC. Segue com 44% da intenção de votos. O presidente Jair Bolsonaro também repetiu o número de 32% da intenção de votos. Destaque, houve duas alterações, pequenas alterações. Ciro Gomes, que saiu de 6% para 7%, e Simone Tebet, que saiu de 2% para 3%, foram alterações. No mais, o quadro está estático, fixo, inalterado. Agora, tem um detalhe, essa pesquisa não sondou pós-debate. Foi antes do debate, porque foi o último dia que foi consultada, foi ontem, e o debate foi à noite. Só foi à noite. Naturalmente, já não tem o efeito do debate. Mas já verifica ali um crescimento de um ponto, está dentro da margem, mas Ciro sai de 6% para 7%, e Simone Tebet, que todo mundo faz uma avaliação de que ela foi bem no debate ontem, na terceira via, foi bem no debate ontem, saiu de 2% para 3%. Agora, o que me chama a atenção aí, me parece que para Lula, esse quadro estático é a melhor coisa que ele quer na vida dele. É um quadro estático. É um quadro em que nem ele cai, nem Bolsonaro com os pacotes todos, com as bondades, com gasolina. Eu acho que sai o staff sobe. O staff de Bolsonaro vai dizer o que é que a gente vai fazer agora para crescer. Descolá-lo dessa margem. Uma das principais bandeiras do PT e da esquerda, as bandeiras sempre foram as bandeiras da questão das ações sociais, das causas sociais, como por exemplo o Bolsa Família, que sempre foi o principal cartão postal dos governos do PT, Lula e Dilma. E hoje Bolsonaro consegue entrar exatamente nessa área social, tirando ali o Auxílio Brasil, quando em 2020 tinha uma média de 13 milhões, hoje o Auxílio Brasil, segundo o governo federal, chega a 20 milhões de brasileiros. Então ele entra forte mesmo na área social e mesmo assim não consegue obter resultados reais nas pesquisas. Ele vai entrar mais aonde? O tema corrupção. Bolsonaro ontem conseguiu enquadrar Lula mesmo. Bateu em Lula e Lula nunca ficou viu ali nas Lula cordas, na história, não. como diz ele, nunca na história desse país eu vi o Lula tão enquadrado. Vamos rever isso, Enquadrou literalmente. Vamos rever. Olha, o debate que foi feito ali num pool, né, num conjunto ali de sistemas, inclusive da TV Cultura, que é daqui da TV Miramar, do sistema Arapuã. A TV Miramar produziu, transmitiu o debate de ontem. Vamos ver como é que foi esse trecho específico que você está citando aí, Bruno, do Bolsonaro, da corrupção, né? Provocando Lula com corrupção. Braz, ao longo de 14 anos de PT, se endividou em aproximadamente 900 bilhões de reais. Fruto de desmandos, refinarias começadas não concluídas, entre tantas outras coisas. Esses 900 bilhões de reais daria para fazer 60 vezes a transposição do Rio São Francisco. Ou seja, o povo nordestino sofreu por falta d'água por causa de corrupção do seu governo. Mais ainda, esse montante é equivalente a 120 vezes o orçamento do Ministério da Infraestrutura. Eu estou falando isso para que você tenha noção do tamanho da corrupção somente na Petrobras. E delatores devolveram 6 bilhões de reais. Ou seja, corrupção houve. Ô, presidente Lula, o senhor quer voltar ao poder para quê? Para continuar fazendo a mesma coisa na Petrobras? Eu acho que de vez em quando a gente tem que acreditar, sabe, de que nada acontece por acaso. Era preciso ser ele para me perguntar e eu sabia que essa pergunta viria. Eu acho que isso é importante porque as pessoas precisam saber de que inverdades não vale a pena na televisão. Citar números que são mentirosos também não compensa na televisão. Aqui é importante a gente citar o seguinte, tá? Não teve nenhum presidente da República que fez mais investigação para que a gente apurasse a corrupção do que nós fizemos. E é importante deixar claro que nós fizemos o portal da transparência, a fiscalização da TGU, a lei de acesso à informação, a lei anticorrupção, a lei contra o crime organizado, a lei contra a lavagem de dinheiro, colocamos a AGU no combate à corrupção, fizemos o COAF funcionar e a movimentação bancárias atípicas. Ou seja, colocamos o gato no combate. Então, tudo que foi eu
sabe, que nós fizemos nosso governo. Tá, acho que esse foi o primeiro embate de ontem, né? Eu achei Lula um tanto quanto na defensiva, defendendo muito do governo dele e não indo ali pra cima de Bolsonaro. Lula não responde diretamente à pergunta de Bolsonaro. Bolsonaro como se intimidou o Lula. Ele pergunta, ele diz claramente o que aconteceu do desvio da Petrobras. Lula, você quer voltar pra quê, Lula? É pra fazer isso novamente? Aí Lula vai, desvia a pergunta, diz, não, criei mecanismos contra a corrupção, no meu governo fiz isso, fiz aquilo. Cadê a resposta direta pra que você quer voltar? Mas hoje eu assisti às análises, estava lendo nas rádios nacionais e Folha de São Paulo, e que ali foi orientado a ter aquela postura. De não ir pro confronto. Que não ir pro confronto e que vai repetir nos outros entrevistas, debate, que é uma estratégia do marketing de Lula, que é não ir pro confronto, que é um Lula mais tranquilo, de paz. Lula, paz e amor. Por sem aquele ranço. Aí recebeu isso aí, Diego. Olha o que é que o Bolsonaro também disse de Lula aí nesse debate. Vamos ver aí. Do Lula, ainda bem que a natureza criou esse monstro do coronavírus. Que moral tu tem pra falar de mim, ô ex-presidiário? Tá nenhuma moral. Sigilo de 100 anos, uma lei lá do tempo da Dilma. Para as questões pessoais, meu cartão de vacina ou quem me visita na Alvorada. Nada mais além disso. Orçamento secreto, eu vetei. O parlamento derrubou o veto. É lei. O seu partido, Lula, votou para derrubar o veto no tocante ao orçamento secreto. Não tenho nada a ver com isso. E dizer a vocês também, a vacina corromper, tentou, tá de brincadeira, nobre senadora, tentou corromper, cadê a corrupção? Cadê o contrato assinado? Cadê a nota? Não tem nada, só fake news e mentira a meu respeito. Olha aí, a gente tem Lula, só pra gente colocar aqui, Nilvan Ferreira já tá na linha conosco, tá? Nilvan Ferreira vai comentar os números da pesquisa do IPEC que saíram agora, mas vamos colocar só Lula aí. Ele respondeu alguma vez, Diego, ou ficou só apanhando? Vamos ver. Dizer da irresponsabilidade de quem exerce o cargo de presidente da República, que me chamou 2 vezes de presidiário. Ele sabe a razão pelas quais eu fui preso. As razões pelas quais eu fui preso foi para ele se eleger presidente da República, porque era preciso tirar o Lula do pedaço. Eu, nesse processo todo, estou muito mais limpo do que ele ou qualquer outro parente dele. Porque eu fui julgado, fui considerado inocente, sabe, pela Suprema Corte, pela primeira instância da ONU, pela segunda instância plena da ONU. Estou aqui candidato para ganhar as eleições e aí sim, num decreto só, eu vou apagar todos os seus sigilos. Tá aí, teve embate sim, embora Lula tenha ficado um pouco mais na defensiva. Bom, quem tá na linha conosco é Nilvan Ferreira, candidato do PL ao governo do estado. Nilvan, muito boa noite, obrigado pela sua participação aqui no Frente a Frente, tá cumprindo a agenda aí de campanha na estrada, mas parou para falar com a gente. Nilvan, boa noite, como é que você viu os números do IPEC? Você aparece aí com 15 pontos da intenção de votos. Boa noite. Boa noite, Luiz, boa noite a todos os amigos aí da TV Arapuã, Frente a Frente. Aqui no Patos agora, já fiz um voto desde sexta-feira, um roteiro grande já dos últimos tempos de campanha. Eu tomei conhecimento agora à noite dos números, né? Eu respeito todo e qualquer número, os números colocados pelo Instituto, divulgados aí por emissora. Assim, a minha análise é de muita cautela, de muita tranquilidade, porque eu tenho números internos que me mostram um cenário diferente desse aí, inclusive completamente diferente desse apresentado aí pelo IPESP, pelo Instituto divulgado agora à noite, que me dá tranquilidade para seguir minha estratégia, seguir o meu roteiro. Os números que eu tenho me garantem uma presença confortável no segundo turno, muito distante do terceiro colocado, inclusive. E com naturalidade, com tranquilidade. A cada momento o período se aproxima mais próximo da eleição, as coisas vão ficando mais nítidas, mas eu estou acompanhando, pelo menos de 15 em 15 dias, uma pesquisa interna. Eu sei onde é que eu agora tenho que ir, eu sei para onde tenho que caminhar, mas os números que eu tenho já me dão uma tranquilidade muito forte, muito sensata, pelo distanciamento do terceiro colocado em relação a gente, e de estar no segundo turno
e a perspectiva de vencer a eleição. O cenário supõe, Nilvan, que você procure se distinguir ainda mais, não só do candidato João Azevedo, que é o candidato governista, mas dos candidatos da oposição, ou seja, de Pedro Cunha Lima e de Veneziano, Vital do Rego. A sua estratégia para a campanha também mira os dois candidatos oposicionistas? Não, eu acho que a gente vai entrar agora, Luiz, num momento em que o desenho eleitoral ele vai estar muito mais nítido. Nós já passamos pelo período das pessoas compreender o cenário. A população, pela leitura de números e de pesquisa Quali, a população já sabe quem é quem defende qual projeto de cada candidato. As pessoas já interpretam o que é que representa João, que é a continuidade do desastre, né? Do caos, de sufocamento aí do setor produtivo, das pessoas, a segurança. As pessoas já sabem que projeto eu represento, que eu quero mudar nesse estado, e as pessoas também já enxergaram o papel dos outros dois candidatos, tanto Veneziano como Pedro. Então, a gente agora vai entrar num período de cristalização mais forte do voto, mas as pessoas já interpretam quem é quem, e quem acompanha a pesquisa já sabe muito bem do que eu estou falando. Então agora a gente vai entrar num período de cristalização do voto. Eu preciso agora pontuar o que eu estou fazendo, discutindo propostas, viajando, conversando com as pessoas, tendo uma campanha muito intensa na Grande João Pessoa para consolidar cada vez mais o Vale do Mamambape, a região da Mata, uma presença muito forte que eu vou ter agora, 2 dias por semana também em Campina Grande, adequando as coisas. O Sertão, onde eu estou desde sexta-feira no Sertão, andei várias cidades de sexta-feira para cá, durmo em casa, acabei de ter uma reunião com cerca de 40 pessoas do polo calçadista, empresários do ramo couro calçadista de Patos, reunião muito importante para consolidar cada vez mais a nossa ideia de incentivar a reorganização do polo calçadista de Patos. Então é isso, Sertão, volto amanhã cedo para João Pessoa e eu vou manter esse ritmo que eu estou tendo, porque já as coisas que nós temos já nos dão aí uma perspectiva muito clara do desenho que a eleição está tomando agora. Nilvan, estamos aqui no estúdio com o nosso Bruno Pereira e Diego Lima também, e ele tem perguntas aí para fazer para você. Ô Nilvan, como é que você recebeu esses números? Eu notei que você está falando sempre assim, nós temos números internos, você assim, está decepcionado com o resultado dessa pesquisa IPEC? Você acha que você está melhor do que isso? Que esses números, ao seu ver, não traduz a realidade? Como é que você recebeu verdadeiramente o resultado dessa pesquisa IPEC? Não, com decepção não. Porque como eu estou trabalhando baseado numa coisa muito lógica, né, de acompanhar, porque pesquisa não é uma. A pesquisa, ela tem que ser analisada de série de pesquisas. Então, como eu venho acompanhando desde janeiro o desempenho, que eu sou o candidato que mais cresce, pode prestar atenção, os outros candidatos todos, se for analisar a minha progressão desde o começo da campanha, eu sou o candidato com maior poder de crescimento. Eu tenho a menor rejeição entre os 4 candidatos colocados, nos números que eu tenho. Assim, eu tenho que respeitar números. As pessoas sabem que pesquisas, elas têm os seus dribles, os interesses por trás. Não estou aqui desqualificando a pesquisa que foi divulgada. O que eu quero dizer é que eu respeito os números, mas eu tenho números extremamente diferentes do que estão. Os outros candidatos também têm números completamente diferentes, acredito. Mas eu estou falando por mim, eu tenho números diferentes. Minha estratégia não é baseada na pesquisa do Ibope. A minha estratégia é baseada nas pesquisas que eu faço em série, que analisa cada cenário de uma fração de 15 dias, para eu ir adequando a minha estratégia ao que os números me anunciam de 15 dias. Tá aí. Nilvan Ferreira, obrigado pela sua participação aqui no Frente a Frente. Um abraço, Luiz, a todos vocês aí, boa noite, abraçando a todos. Tá aí, Nilvan Ferreira comentando os números da IPEC, registrar que a gente
tentou entrar em contato também com o Pedro Cunha Lima e com o Veneziano Vital do Rego para que eles possam pudessem comentar. Bom, mas o horário já vai chegando aí, Bruno, Diego, vocês que vão estar aqui às 6 horas da manhã, Bruno no Tribuna Livre, Diego junto com o Samuca Duarte aí. Você vai estar dormindo, né? Mas eu acompanho também, eu acompanho da cama, né? Consigo acompanhar. Cedo, vou ligar pra você acordar, tá? Bom demais. Bruno, obrigado pela sua participação. Temos um mês aí da campanha, se Deus quiser, vamos estar debatendo isso. Luiz, um grande abraço a você, a Diego, aos meus colegas de trabalho, aos telespectadores da TV Arapuã. Sempre a alegria estar aqui participando ao lado do Diego, ao seu lado, desse programa tão conceituado na televisão paraibana, que é o Frente a Frente. Espero você, meu amigo e minha amiga, amanhã às 6 em ponto, no Tribuna Livre da TV Arapuã. Boa noite. Tchau, Bruno. Valeu. Diego, muito obrigado pela sua presença aqui também. Eu que agradeço, Luiz. É um momento que eu aprendo muito com vocês aqui no Arapuã. Aproveitar e mandar um abraço para o pessoal que está nas redes sociais. Muita gente. Tá mandando foto aí. Aqui, né? Fotos. O padre de Jaci. Brasileiro mandou uma foto, tá assistindo o programa. Grande nome do nosso estado. O grupo Informe PB, muita gente comentando, fazendo uma discussão paralela no grupo também. Um abraço a todos, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser, vamos acompanhando. Isso é só o começo aí da Arapuã, cobrindo essas eleições 2022. A gente vai ficando por aqui. Você, o nosso abraço, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Votando no Bolsonaro só pro Lula não